Você já parou para pensar que toda a sua vida, cada alegria, cada dor, cada lembrança, pode não ser exatamente sua? E se tudo isso fosse o sonho de alguém infinitamente maior, mais sábio e mais amoroso? Nesta palestra profunda de Neville Goddard, ele está sonhando agora, somos convidados a contemplar a afirmação mais audaciosa das Escrituras. Deus adormece. E sonha sendo você. Neville revela que o propósito de toda a criação é que Deus se dê completamente ao homem, habitando em sua consciência até que ele se desperte como o próprio ser divino. Você não está vivendo um simples drama humano, você está no processo majestoso de se tornar aquilo que sempre foi, o próprio sonhador. Prepare seu coração. O que você ouvirá agora pode transformar sua percepção da vida para sempre. Antes eu gostaria de agradecer a todos que sempre apoiam o canal, com suas curtidas, comentários e compartilhando os nossos áudios. Aproveito a convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno, e vai ajudar com meu trabalho. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. O tema desta noite é: Ele está sonhando agora. A Bíblia começa, no que diz respeito ao homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo e pesado sobre o homem, e este adormeceu. Depois, o Senhor Deus formou a mulher do homem e disse-lhe que deixasse tudo e se unisse à sua mulher, até que se tornassem uma só carne, um só corpo, um só espírito, apenas um. Esse é o início da nossa história. No livro de Lewis Carroll, Alice através do espelho, todos esses grandes escritores abordam o mesmo tema, todos os grandes poetas o fazem. E aqui encontramos este pequeno, um pequeno diálogo. Venham vê-lo. Gritaram os irmãos. E cada um pegou uma das mãos de Alice e a conduziu até onde o rei dormia. Ele está sonhando agora, disse Tweedledee Day. E com o que você acha que ele está sonhando? Alice respondeu. Ninguém consegue adivinhar. Ora, com você. Disse Tweedledee Day, triunfante. E se ele parasse de sonhar com você, onde você acha que estaria? Onde você estaria, sendo criação do rei que sonha, se ele ousasse interromper seus sonhos até que seu propósito fosse concluído? Pois o Senhor Deus jurou. Assim será como planejei, e assim se cumprirá como determinei. E a minha vontade não retrocederá até que eu tenha executado e realizado os desígnios da minha mente. Nos últimos dias, vocês o compreenderão claramente. Qual é o seu propósito? Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Então, qual é esse plano? Qual é esse propósito? O seu plano, ele ama tanto a sua criação que ela existe apenas para ele e não para si mesma, como um autor, a peça e todos os personagens existem apenas para o autor. Eles não têm existência fora do autor. Mas ele ama tanto a sua criação que deseja que ela exista por si mesma. E há apenas uma maneira de ela existir por si mesma, pois agora ela é apenas um corpo animado, toda a vasta criação, e ele deseja que ela deixe de ser o poema que existe apenas para ele, e passe a existir por si mesma. E há apenas um dia e uma maneira de ele fazer isso. Ele só pode fazer isso morrendo e se tornando o seu poema. Somente quando ele morrer e se tornar você, você viverá para si mesmo. Assim, a menos que eu morra, disse ele, tu não poderás viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Então Deus morre de verdade e se torna seu poema, ele se torna você. E agora você deve sonhar o sonho da morte como ele o sonha. Os poetas falam disso como o sonho da vida. Eu prefiro concordar com Blake e dizer: minha emanação, minha esposa, até que o sono da morte termine. Shelley chama isso de o sonho da vida. Ele despertou do sonho da vida. Somos nós, que perdidos em visões tempestuosas, que travamos com fantasmas uma luta inútil. Mas eu fico com Blake. Todos são ótimos, mas este é o sonho da morte, onde tudo surge. Aparece, cresce, diminui e desaparece. Quando o sonho terminar, o homem, individualmente, despertará. E quando despertar,
ele será o sonhador, que é Deus, o Criador. Agora, imagine Alice e coloque-se no lugar dela, Alice através do espelho, a peça mais fantástica. E você é Alice, e ele está lhe dizendo o que vai fazer. Bem, você chora porque ele vai morrer para que você possa viver. Você não quer esse sacrifício, mas ele lhe diz: a menos que eu morra, você não poderá viver, e então lhe faz uma promessa. Mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Ele faz essa promessa. Bem, como Alice saberia que esse presente de Deus para ela, o grande rei que está sonhando, está completo? Ele diz a Alice que tem um filho glorioso, um jovem exatamente como ela. Ele não é mais do que um adolescente, 12, 13 anos, muito loiro, olhos lindos e de uma beleza incomparável. Esse é o filho dele. Então ele diz a Alice que ela terá um filho. E Alice responde: mas como isso será possível, se eu não conheço homem? Não conheço homem nenhum. Então ele lhe diz: o Espírito Santo a envolverá com sua sombra, e o filho que nascer de você será chamado Santo, Filho de Deus. Seu nome será Davi, diz ele a Alice, será Davi. E agora vamos continuar o sonho. E assim ele continua o sonho com Alice, compartilhando com ela todos os horrores do mundo. Ele a submete a todas as provações, porque precisa fazê-lo para que ela leve o seu nome. Eu a provei nas fornalhas da aflição, por amor de mim mesmo eu o faço. Pois como seria profanado o meu nome? A minha glória eu não darei a outrem. Assim, ele leva Alice por todos os horrores do mundo e, no final, em vez de pensar em Alice, ele pensa a partir de Alice. Posso pensar em você para sempre, e você não passa de sombras em minha mente, superfícies planas representando aquilo que eu gostaria que você fosse. Mas você não é aquilo que eu gostaria que você fosse até que eu morra e viva em você e a transforme em realidade. Quão diferente é a realidade cúbica da dimensão, isto é, da superfície plana que a representa. Assim, Alice está simplesmente dentro da imaginação divina, e há apenas uma superfície plana, movendo-se porque ele a observa. Ele a anima ao estar ciente dela. Mas ele a ama tanto que não a deixa ir. Ele abandona tudo e se apega a Alice até entrar em Alice e habitar dentro dela e pensar a partir de Alice, em vez de pensar sobre Alice. E então, um dia, ele desperta dentro de Alice, e Alice descobre que é o rei que estava sonhando. E então ele traz a confirmação de seu dom e de sua promessa a ela. Um dia, ocorre uma explosão dentro de Alice, e Alice vê diante dela o jovem que ele descreveu, um belo menino de olhos lindos, rosado e de pele clara, que se coloca diante de Alice e a chama: meu pai. E Alice não se sente estranha com isso, embora seja Alice, uma menina, ela não se sente estranha por ser a mãe deste filho maravilhoso, que é o filho do rei. E o rei lhe dissera no início: é assim que provarei a você que morrerei e ressuscitarei em você. Darei a mim mesmo a você, e a única maneira de eu me dar a você é lhe dar meu bem mais precioso, e meu bem mais inestimável é meu filho Davi. Um dia, quando eu te conduzir por todas as provações do mundo e te preparar para me receber, para receber a minha glória, pois não posso dá-la a outro, preciso te levar a um estado em que eu possa te dar a mim mesmo. E então, um dia, ele dá a Alice a si mesmo, e então o filho aparece e chama Alice de meu pai. E então, e somente então, Alice sabe que ela é o rei que estava sonhando, e que ele estava sonhando com Alice. E se ele tivesse quebrado esse encantamento antes de completar seu propósito, não haveria mais Alice. Ela teria desaparecido como se nunca tivesse existido. Mas ele jurou no princípio. E o Senhor Deus jurou que não o quebraria até que tivesse completado seu propósito. Portanto, a vontade do Senhor não retrocederá até que ele tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente. Nos últimos dias, vocês entenderão perfeitamente. Pois, como eu jurei, assim será. E como eu determinei, assim permanecerá. Estou apenas citando as Escrituras. Se você tiver uma boa concordância bíblica, verá que todas as citações que fiz esta noite são das Escrituras. Para aqueles que não a têm, a última é de Isaías,
Capítulo 14. Como jurei, assim será, como determinei, assim se cumprirá. A minha vontade não retrocederá até que eu tenha executado e cumprido os desígnios da minha mente. Nos últimos dias vocês o entenderão perfeitamente. Isso é de Jeremias, capítulo 23. Todas essas são simplesmente citações. Somos instruídos. Examinai as Escrituras, porque vós pensais ter nelas a vida eterna. Pois bem, examinem também os poetas, pois eles são homens de visão e se esforçaram ao máximo para contar a história à sua maneira maravilhosa. Pois, como disse Tennyson, a verdade, incorporada em uma história, entrará por portas humildes. Então você pega a sua visão e se esforça ao máximo, com base no seu talento, para transformá-la em uma história que o homem, ao aceitá-la, achará comovente, que a incorporará ao seu próprio ser, que o transformará em um homem. Eis aqui a história do rei que está sonhando, e ele sonha com a peça mais gloriosa do mundo, embora seja uma peça horrível. Ouça o rádio esta noite, ou a TV esta noite, ou o jornal de manhã, e veja os horrores por todo o mundo. Irmão contra irmão, tudo está em conflito, e ainda assim serve a um propósito divino. Não perca a visão, não se perca na peça. Permaneça fiel à promessa. Se eu não morrer, tu não poderás viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu estarás comigo. Não desejarias alguém que jamais morreria por ti, ou que jamais morreria por alguém que não tivesse morrido por ti? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morreu. E a morte de Deus é simplesmente deixar de pensar em você e passar a pensar a partir de você, a ocupar você, assim como você ocupa uma casa e pensa a partir dela, se ela for o seu lar. Portanto, Deus agora habita em você. Ele morreu por você. Seu nome é Eu Sou. Esse é o seu nome para sempre. Ele não tem outro nome, apenas Eu Sou. Ele é o seu Redentor, transformando você de um corpo animado em movimento em um espírito que dá vida. Certo dia, em 1954, ouvi estas palavras. Agora, você pode achar difícil compreendê-las, mas elas permaneceram comigo desde a visão. A visão era auditiva. E aqui está uma voz falando. Você não se move quando está acordado, assim como não se move na cama quando dorme. É tudo um movimento da mente. A intensidade é determinada pela força do vórtice que você cria. É como um redemoinho com um centro de perfeita imobilidade. Você só acredita que se move quando está acordado, assim como pensa que se move quando dorme. Para onde Deus se move, se não na imaginação? Onde na terra ele se move onde ele está? Ele está em todos os lugares, não há lugar onde Deus não esteja. Então, para onde ele se move? É apenas um movimento da mente. E todo o vasto mundo se move porque Deus se move dentro de si mesmo. Somos apenas corpos animados e ele não quer que o poema exista apenas para ele quer que o poema exista por si mesmo. Então, aqui ele habita agora no homem, e o homem pensa que ele está se movendo. Vim para cá esta noite no carro dos meus amigos. Confio que voltaremos esta noite, e pensarei. Bem, eu me movi. Mudei-me de casa para cá, mudei-me daqui para casa, e ainda assim a voz que nunca me enganou me diz que não me movo quando estou acordado, assim como não me movo na cama quando durmo. É tudo um movimento da mente. Então ele me diz que é como um redemoinho com um centro de perfeita quietude, e a intensidade é determinada pelo vórtice que eu crio, que eu só acredito que me movo quando acordo, assim como acho que me movo quando durmo. Bem, eu sei que não me movo durante a noite, a não ser me virar de um lado para o outro na cama. Na quarta-feira de manhã, quando acordei às 2 horas da manhã, eu estava me divertindo muito, e tudo ficou claro como cristal. Conheci minha esposa em 1936. Me apaixonei por ela no instante em que a vi. Ela não sentiu o mesmo por mim, mas ela não sabia que seria minha esposa. Eu soube naquele exato momento, eu simplesmente soube. Eu disse: Você não sabe, mas você vai ser minha esposa. E eu não tinha nenhuma formação social, intelectual,
financeira ou de qualquer outra natureza que fizesse você pensar: certo, então ele tem isso, é nada disso. Mas mesmo assim eu sabia que ela seria a minha esposa. Mas eu digo a vocês, ela seria a minha esposa. Então, na manhã de quarta-feira, quando acordei às 2 horas da manhã, estava tendo um jogo maravilhoso comigo mesmo. Minha filha nasceu em 1942, conheci a mãe dela em 1936 e agora estamos em 1970. Este é o momento da visão e aqui está minha filha. Ela tem a idade que tem agora, quase 28 anos. Ela sabe que estou apaixonado por esta jovem de 29 anos. Ela desaprova veementemente. Eu digo a ela: essa é a sua mãe. Ela não conhece a mãe dela, quando a mãe dela tinha 29 anos. E eu sabia que tudo isso eram estados. Você me pergunta por que passamos pelo inferno neste mundo. Para adquirir um teclado no qual tocaremos amanhã. Hoje parece uma escala cromática, uma nota após a outra, conduzindo a um teclado imenso. Amanhã, você pegará dois eventos amplamente separados no tempo e os combinará, e eles soarão diferentes da nota individual quando você a vivenciou, da experiência individual. Então você será capaz de direcionar sua mente para um foco maior e dividi-la, como se fossem seus dedos em um piano, e tocar não dois eventos amplamente separados no tempo, mas 5, 10. E você pegará este fabuloso teclado de 6.000 anos, adquirindo notas, e tocará a criação mais fantástica do mundo. Então, lá estava eu com minha filha, me divertindo com ela, vivendo um romance maravilhoso com a mãe dela, que ela desconhecia, o romance com a mãe dela, que tinha 29 anos. Eu estava tão empolgado quanto quando era jovem e apaixonado por ela, quando ela tinha 29 anos. Minha filha, aos 27, não sabe nada sobre essa mãe e nega. Eu digo, ela é sua mãe, e ela não sabe de nada. Ela diz: não, é completamente diferente. Isso aconteceu anos depois. E então eu peguei os navios, fui para o mar e fiz todas essas coisas que fiz com minha esposa tantas vezes, viajando de navio pelo Caribe. Voamos várias vezes, mas muitas vezes viajamos de navio. E todas essas coisas, e eu as vivenciava todas juntas, tendo a experiência mais fantástica, sabendo que cada uma era um estado em si e não estava relacionada a nada, a menos que eu escolhesse relacioná-la. Eu poderia pegar todos esses estados, e eu desempenhava o papel mais criativo, criando o drama mais maravilhoso usando apenas as experiências desde o dia em que conheci minha esposa em 1936 até o presente momento. E eu interpretava a coisa mais fantástica, trazendo à tona todos os tipos de suspeitas da minha filha, e do pai dela se apaixonando por essa jovem. E eu aproveitava cada momento disso. Ela não sabia, ela era apenas um estado no meu mundo. E minha esposa, durante todos esses anos em que foi minha esposa, ela é apenas um estado, estados individuais, um após o outro. Que a cada momento da minha vida eu estou adquirindo uma nova nota neste fabuloso teclado, no qual tocarei amanhã, quando deixar completamente esta vestimenta. E a vida dentro de mim animará tudo isso. E então, a partir dessa coisa fabulosa, criarei uma Alice, que me apaixonarei tanto por algo que sairá desse fabuloso teclado que eu também farei por Alice o que ele fez por mim? Direi então aquilo que emana do meu poder criativo, já a menos que eu morra, tu não podes viver, mas se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Amarias alguém que nunca morreu por ti? Ou morrerias por alguém que não morreu por ti? E a menos que Deus morra pelo homem e se entregue eternamente por ele, o homem não poderia existir. Por isso Deus morre. Por isso, você e eu estamos criando agora, ou melhor, estamos nos reunindo através de nossas experiências horríveis e belas, pois a alegria e tristeza são delicadamente tecidas, uma veste para a alma divina. Então, estamos reunindo um teclado fabuloso no qual tocaremos amanhã e produziremos aquela pessoa perfeita por quem nos apaixonaremos, como lhes foi dito no início do Gênesis. E dele surgiu Eva, e então ele teve que deixar tudo, seu pai, sua mãe, tudo, e unir-se à sua esposa até que se tornassem um só. Assim, vocês criarão suas esposas a partir do que tocarem no teclado que estão adquirindo agora.
E vocês também darão à luz a sua Eva, e se apaixonarão tanto por ela, que não desejarão que ela exista apenas para vocês dentro desse poema. Vocês querem que ela exista por si mesma, e não há como fazê-la existir por si mesma a menos que se entreguem a ela. Então vocês morrem. Vocês renunciam a tudo que são, seu poder criativo e sua sabedoria, e assumem a fraqueza e as limitações daquela que vocês criaram a partir do seu próprio ser, e minha emanação, ainda minha esposa, até que o sono da morte passe. Então você entenderá o que todos esses poetas vêm tentando nos dizer repetidamente. Veja o caso de Emily Brontë. Você já viu a foto e talvez tenha lido o livro, O Morro dos Ventos Uivantes. A primeira vez que vi Olivier foi nessa foto. Há uma personagem chamada Cathy. Eu sonhei na minha vida, diz Cathy, sonhos que permaneceram comigo para sempre e mudaram minhas ideias. Eles me atravessaram como vinho na água e alteraram a cor da minha mente. Essas são as próprias palavras de Emily Brontë. Ela escreveu. Não havia uma Cathy, exceto em sua imaginação, tudo estava em Emily Brontë. Posso dizer que, com Brontë, a mesma coisa aconteceu comigo. Então, como eu poderia ser o que fui, depois da visão, quando a visão é mais real do que você está aqui agora? Muito mais real, mais viva. Assim, de visão em visão, fui compelido a mudar o que antes acreditava. Não podia mais aceitar as teorias dos homens. Todos eles se sentam e escrevem suas teorias. Karl Marx escreve sua teoria. É uma pequena teoria. Ela abala o mundo, sim, mas isso não significa que seja verdadeira. E então outro escreve outra teoria, e assim você tem todo tipo de teoria no mundo. Mas minhas visões as subvertem completamente. Não tem nada a ver com visão, com a realidade da vida. Não tem nada a ver com isso, mesmo que pareçam abalar o mundo inteiro. Então, deixe-os abalar o mundo. Permaneça fiel à visão. Se eles ainda não vieram, virão. Eles vêm no fim dos tempos. No fim, você entenderá tudo claramente. No fim. No início, parecia que era preciso ir aqui, ali e acolá para adquirir todo tipo de conhecimento. Como o quanto quiser da árvore do conhecimento do bem e do mal, no fim, você comerá da árvore da vida. E saberá o que realmente é, tudo está dentro de nós. Deus se tornou como eu sou para que eu pudesse ser como Ele é. Porque Ele se apaixonou por sua criação, eu era parte de seu poema que existia apenas para Deus. E Ele me amou tanto, o personagem em seu poema, que quis me dar independência e liberdade. Eu só existia com Ele como um corpo animado para me mover e fazer o que Ele quisesse, e independência significa que posso fazer o que eu quiser. Para isso, Ele teve que me dar a si mesmo, porque Ele tem vida em si mesmo. Agora, Ele quer dar vida ao seu Filho dentro de si. Para isso, teve que me dar a si mesmo, e Ele é um pai, e sendo pai, agora precisa me dar seu filho, e não é Neville. Ele tem um filho eterno que compartilha com os personagens de seu poema, tornando-se ele mesmo todos os personagens. Pois ele é um ser proteico que desempenha todos os papéis. E assim, tendo-me dado a si mesmo, e sendo pai, ele agora deve me dar seu filho, e seu filho está diante de mim e me chama de pai, e então eu sei que sou o rei que estava sonhando. Então venham, vamos dar uma olhada nele, disseram os irmãos. Oh, ele está sonhando agora, e eu me pergunto com o que ele está sonhando. Mas ninguém poderia saber. Ora, com você, disse Tweedledee. E se ele parasse de sonhar com você, onde você acha que estaria? Mas ele não deixará de sonhar com você até que sua vontade seja cumprida. Pois eu não voltarei atrás até que tenha executado e realizado os desígnios da minha mente. Leia com atenção, no maior livro do mundo, a Bíblia. Deixe que todos os outros especulem e continuem com suas bobagens. A grande teoria de hoje, que pode até se provar na prática, será refutada amanhã por alguma modificação dessa mesma teoria. Mesmo que se prove, será modificada amanhã. Você não pode modificar a visão de Deus. Ela é eterna, você jamais a modificará.
Você não precisa de um filho chamado Davi mais ou Davi menos, ele é Davi, e não há outro filho. Você não o encontrará com outro nome. Não há outro caminho para o despertar como Deus Pai, nenhum outro caminho. Pois só existe um caminho e nenhum outro. Então, deixe que todos especulem e corram por aí tentando encontrar outro caminho para o Pai. Alguém chega à cidade com um enorme balão de propaganda e todos correm para ouvir o que ele tem a dizer, e não recebem nada além de bobagens e um bolso vazio. E então voltam e se perguntam: por que isso não aconteceu comigo? E você permanece em silêncio, pois sabe exatamente o que eles têm feito. Eles andam correndo de um lado para o outro, perguntando-se: por que isso não aconteceu comigo? Isso está por toda parte nas Escrituras. Então eu lhes digo, ele está sonhando agora e está sonhando com vocês. E ele não vai interromper o sonho. Ninguém pode despertá-lo até que ele complete sua intenção. Sua intenção é se entregar a vocês, como se não houvesse mais ninguém no mundo, apenas vocês e Deus, e, por fim, somente vocês, pois vocês serão Deus. Não há nada no mundo além disso. Então, tendo adquirido este fabuloso teclado de experiências, como você vai tocá-lo? Você o tocará lindamente e criará uma experiência que o cativará de tal forma que você desejará dar vida própria à sua emanação, fazer com que ela exista dentro de si mesma e não apenas para você, assim como o poema existe para o poeta. E você também entregará a sua vida a ela e se unirá a ela até se tornarem um só. Agora, reflita sobre isso e não deixe que ninguém o desvie do assunto. Eles podem lhe apresentar 1001 argumentos. Não faz diferença. Depois de ter uma visão, você é guiado por ela e permanece fiel a ela. Não faria diferença alguma para você, mesmo que o mundo esteja em constante transformação como está hoje, com sinais para todos os lados. E todos irmãos contra irmãos, como você viu nos jornais, não pense por um momento que tudo está em uma única direção. O país está completamente dividido. A minoria barulhenta parece ser a maioria. Mas não é. Hoje, em Wall Street, um grupo de trabalhadores, operários da construção civil com seus capacetes, está protestando não contra a guerra do Vietnã, protestando contra seus salários. Eles querem um aumento salarial por causa da inflação. E então grupos desses manifestantes contra a guerra apareceram em Wall Street, e esses caras com seus capacetes, esses homens fortes e robustos, ficaram tão furiosos que pularam em cima deles e os espancaram impiedosamente, depois desfraldaram a bandeira americana, 8 ou 10 bandeiras, com cartazes dizendo impeachment do prefeito Lindsay, e caminharam com suas bandeiras americanas em direção à prefeitura. Então, eles não estão todos protestando em uma única direção. Existem inúmeras ideias no mundo, e os homens vivem de acordo com suas ideias. Que ninguém pense no jornal de manhã dependendo do corte do jornal, de como eles vão cortar as notícias, porque todos fazem isso. Eles cortam com base na política editorial do momento. Mas eles não conhecem o panorama mundial. Mas você esquece toda essa bobagem e segue em frente com essa visão. Deus realmente se fez você para que você pudesse se tornar Deus. Você reflete sobre isso e deixa tudo passar. Essa é a história das Escrituras. É a história de todos os grandes escritores imaginativos do mundo e de todos os poetas verdadeiramente geniais. Eles pegaram o mesmo tema das Escrituras, baseados em sua visão, e tentaram, da melhor maneira possível, contá-lo, sabendo, como Tennyson sabia, que a verdade, incorporada em uma história, entrará por portas humildes. Então você pode contar a história, e a humilde porta aceitará em sua forma mais literal, e eles viverão de acordo com ela, ela simplesmente amortecerá todos os golpes. E, eventualmente, essa verdade romperá em sua forma verdadeira dentro deles, e eles verão a verdade do que foi pretendido na história. Então você é Alice de Alice através do espelho, e foi levada para ver o rei, que estava dormindo profundamente, sonhando, e você pensou que ninguém sabia com o que ele estava sonhando. Mas um dos anjos sabia. Ele se chama Tweedledee Day, um maluco. Tweedledee, Tweedledum e o chapeleiro maluco, todos eles são malucos. Bem,
aqueles do mundo angelical pareceriam malucos para a mente racional deste mundo. Pois a mente racional viverá mais, e o único que se beneficia com os conselhos de quem fala sobre viver mais é quem fala sobre isso. Então você compra alguma coisa por causa de propagandas televisivas muito divulgadas. Alguém fez muita propaganda de um produto chamado encanador líquido. Certo dia, meu banheiro estava com a pia completamente entupida, então comprei o encanador líquido. Despejei bastante. Dizia que era mais denso que a água e que desceria até o fundo, corroendo tudo que fosse orgânico e não prejudicando nada que não fosse. Então, despejei. A água continuou lá dentro, o produto não desceu. Liguei para o encanador no dia seguinte. Ele não pôde vir naquele dia, mas disse que viria no dia seguinte. Então, passaram-se 48 horas. Quando ele chegou, a pia inteira estava corroída pelo encanador líquido. Então, perguntei a ele: "Isso funciona?" Ele respondeu: "Funciona para duas pessoas, quem fabrica e quem vende." Risos da plateia. Eles são os únicos que lucram com o encanador líquido. E aí você ligou a TV, viu o anúncio e comprou. Ainda está passando na TV e eu estou pecando, porque pecar em silêncio, quando deveria protestar, nos torna todos covardes. Mas eu não protestei para a emissora que anuncia essa bobagem, nem para o lugar onde comprei o produto, nem para ninguém que o fabrica, então sou pecador silencioso. Multipliquem-me por causa da minha vergonha. Aqui está uma pia completamente tomada por desentupidor líquido. Então, esse é o mundo em que vivemos. E o mesmo acontece com a venda de qualquer outro produto. E esse produto pode ser um livro sobre como ficar rico. Um homem, um amigo meu, morreu há 2 anos. Fui ao funeral dele. Ele deixou um exemplar sem vender, mas vendeu muitos outros, intitulado Como Viver para Sempre. Esse era o título do livro dele. Bem, ele sabia que não conseguiria alcançá-lo, porque quando morresse, ninguém poderia questioná-lo. Perfeito. Outro livro promete ensinar como ficar milionário da noite para o dia, e ele vende para os ingênuos. Assim, ele ganha seu dinheirinho e ainda deixa o livro para trás. E vai de um lugarzinho para outro, vendendo suas bobagens. É assim no mundo todo. Você retorna ao livro dos livros que não mudará, é a Bíblia. Não é história, não é história secular. É revelação do começo ao fim. Não tem nada a ver com história secular. Todos esses personagens são estados eternos de consciência, e você os encontrará. E quando você entra nesse estado, eles se animam por causa da sua entrada. Você é a força vital de tudo no mundo. Agora você está adquirindo um teclado. E você pensa naquela escala cromática, e suponha que você só pudesse tocá-la em uma direção, sem errar um compasso sequer? É tudo o que você pode fazer. E então, um dia, você descobre que não precisa continuar assim para sempre, você pode pular. Ou você pode voltar no tempo, e seus dedos podem se separar e você pode tocar 2 notas juntas. Parece coisa do diabo, mas você aprende a tocar outra nota que soe harmoniosa. E um dia você se torna tão proficiente que toca uma nota e, embora seja dissonante, aprende a resolvê-la. Você pode produzi-lo e levá-lo à dissonância. E você se torna o maior especialista neste teclado. Agora, pense na vida, 6.000 anos de experiências construindo um teclado, e cada nota é simplesmente uma experiência de vida. E você pega todas essas experiências e agora você é o artista, e o que você cria, a partir desse teclado fabuloso. E então você cria e quer que exista por si só e não apenas para você. Então, em vez de tocar para sempre ter todas essas coisas surgindo, essas coisas gloriosas existindo apenas para você não por si mesmas, você faz a mesma coisa que Deus fez por você. Assim, se eu não morrer, tu não podes viver, mas, se eu morrer, ressuscitarei, e tu estarás comigo. E você se entrega à sua própria criação para que ela exista por si mesma e não apenas para você. Agora, vamos entrar em silêncio. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Depois que alguém desperta,
deixa a vestimenta na terra e retorna para casa. O que faz? Resposta: o que ele faz? Ele cria, minha querida, e contempla este mundo da morte. Como Blake disse tão belamente. Aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, e produz as consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até mesmo tormentos, desespero e morte eterna, mas a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Eles fazem parte da fraternidade, o corpo redimido, e contemplam este mundo, deixando-o ser para aqueles que o desejam. Esta noite, um homem que possui $1 bilhão ele não consegue pensar nem por um instante, ele não pensaria nem por um instante na morte. Ele não quer morrer, ele quer viver aqui para sempre. Embora o corpo envelheça cada vez mais e fique cada vez mais fraco, ele quer viver aqui para sempre com seu $1 bilhão. Ele sabe que precisa deixá-lo para trás, e está quebrando a cabeça para não fazer isso, e pensando em como protegê-lo da maneira correta. E ele constrói retratos de si mesmo, sempre retratos glamourosos. Compare o original com o retrato, você desmaiaria se pensasse que os dois são iguais. Mas ele precisa disso para a posteridade. Ele se constrói, como Stalin. Stalin tinha milhares e milhares, e Hitler tinha milhares e milhares de estátuas de si mesmos. Renomearam os rios, renomearam as cidades. Stalingrado agora é Volgogrado. Ele ainda nem tinha esfriado quando renomearam a cidade em sua homenagem. E todos os rios foram renomeados, e os caras colocaram aquelas coisinhas na cabeça, quebraram as estátuas e as destruíram. Ele nunca pensou que isso fosse acontecer. Um sujeito aqui em Santo Domingo fez a mesma coisa, Trujillo, aquela ilha minúscula, estátuas por toda parte em homenagem a Trujillo. Ele roubou cerca de $1 bilhão da ilha e construiu sua própria reputação. Então, todos fazem isso, todos fazem isso. E as pessoas ainda se deixam levar por esses líderes estúpidos e se levantam como ovelhas, seguindo qualquer coisa. Sabe, se você pegasse uma ovelha como líder, no mar, e a jogasse ao mar, todas as ovelhas a seguiriam e pulariam. Isso é fato, isso é fato. Pegue o líder das ovelhas, aquele com o sino, jogue-o ao mar, todas as ovelhas correrão e pularão. É isso que o homem faz. Eles são como ovelhas. Mas não sabem disso. Pare de ser uma ovelha e pare de seguir os outros só porque é popular, e comece simplesmente a refletir sobre a história eterna e espere que ela se realize em você. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Depois que alguém desperta, deixa a vestimenta na terra e retorna para casa, o que faz? Resposta. O que ele faz? Ele cria, minha querida, e contempla este mundo da morte. Como Blake disse tão belamente. Aqueles na grande eternidade que contemplam a morte disseram assim: o que parece ser é para aqueles a quem parece ser, e produz as consequências mais terríveis para aqueles a quem parece ser, até mesmo tormentos, desespero e morte eterna, mas a divina misericórdia vai além e redime o homem no corpo de Jesus. Eles fazem parte da fraternidade, o corpo redimido, e contemplam este mundo, deixando-o ser para aqueles que o desejam. Esta noite, um homem que possui $1 bilhão, ele não consegue pensar nem por um instante, ele não pensaria nem por um instante na morte. Ele não quer morrer, ele quer viver aqui para sempre. Embora o corpo envelheça cada vez mais e fique cada vez mais fraco, ele quer viver aqui para sempre com seu $1 bilhão. Ele sabe que precisa deixá-lo para trás, e está quebrando a cabeça para não fazer isso, e pensando em como protegê-lo da maneira correta. E ele constrói retratos de si mesmo, sempre retratos glamourosos. Compare o original com o retrato, você desmaiaria se pensasse que os dois são iguais. Mas ele precisa disso para a posteridade. Ele se constrói, como Stalin. Stalin tinha milhares e milhares, e Hitler tinha milhares e milhares de estátuas de si mesmos. Renomearam os rios, renomearam as cidades. Stalingrado agora é Volgogrado. Ele ainda nem tinha esfriado quando renomearam a cidade em sua homenagem.
E todos os rios foram renomeados, e os caras colocaram aquelas coisinhas na cabeça, quebraram as estátuas e as destruíram. Ele nunca pensou que isso fosse acontecer. Um sujeito aqui em Santo Domingo fez a mesma coisa, e Trujillo, aquela ilha minúscula, estátuas por toda parte em homenagem a Trujillo. Ele roubou cerca de 1 bilhão da ilha e construiu sua própria reputação. Então, todos fazem isso, todos fazem isso. E as pessoas ainda se deixam levar por esses líderes estúpidos e se levantam como ovelhas, seguindo qualquer coisa. Sabe, se você pegasse uma ovelha como líder, no mar, e a jogasse ao mar, todas as ovelhas a seguiriam e pulariam. Isso é fato, isso é fato. Pegue o líder das ovelhas, aquele com o sino, jogue-o ao mar, todas as ovelhas correrão e pularão. É isso que o homem faz. Eles são como ovelhas. Mas não sabem disso. Pare de ser uma ovelha e pare de seguir os outros só porque é popular, e comece simplesmente a refletir sobre a história eterna e espere que ela se realize em você. Tem mais alguma pergunta? Pergunta. Você usa essa analogia do teclado. É isso que estamos fazendo enquanto estamos aqui? Resposta. Claro que sim, minha querida. Cada momento no tempo é uma nota. É uma experiência e fica gravada na eternidade. Você pode não se lembrar do dia inteiro e de todas as pequenas sequências do dia, mas elas não estão perdidas. Se você dedicasse um tempo a isso, você as traria de volta. Existe uma pequena prática de ir para a cama e pensar no dia em ordem inversa. É uma ótima maneira de dormir, posso lhe garantir, porque a mente se cansa muito rapidamente se você fizer isso ao contrário. E quando você chegar ao ponto em que começou a se despir, se você prestar atenção a todos os detalhes, estará dormindo profundamente. O homem pensa que pode passar o dia inteiro. Ele passa o dia pulando da escovação dos dentes para o jantar. Há um intervalo considerável entre o jantar e a escovação dos dentes. Se você prestar atenção a todos os pequenos detalhes, e eles são como notas individuais no teclado, antes de ir, em questão de instantes, a mente se cansa e você vai para a cama, para o sono. De manhã, quando nos levantamos, damos um pulo, lavamos o rosto e nos preparamos para o dia. E quantos de nós registramos os incidentes individuais do dia? Por hoje é só. Boa noite.